Krishna, bom dia, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Então, vamos começar. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yastodanandanan Brajajanaranjana Yasodanandaran Brajajanaranjana Yamuna Tirovanachari Yamuna Tirovanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandanan Brajajanaranjana Yasodanandanan Brajajanaranjana Yamuna Tirovanachari Yamuna Tirovanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Srimad Bhagavatam, no terceiro canto, capítulo 9, orações de Brahma. Hoje nós vamos ler versos 33 e 34. Na verdade não, 34 e 35. Tá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nana karma vitanena praja bahviti shri kshataha natma vasidatyadminste varshiyamadanugraha. Nana karma, variedades de serviço. Vitanena, pela expansão de Prajaha, população. Bahuihi, inumerável. Sishri Kshataha, desejando aumentar. Na, jamais. Atma, próprio. Avasidati, será privado. Asmin, quanto a te, contigo. Varshiyam, sempre aumentando. Mat, minha. Anugraha, misericórdia sem causa. Tradução. Uma vez que desejaste aumentar a população inumeravelmente e expandir tuas variedades de serviço, jamais serás privado a este respeito, porque minha misericórdia sem causa para contigo aumentará sempre em todos os tempos. Significado por Srila Prabhupada. Por ter conhecimento dos fatos do tempo, objeto e circunstâncias em particular, o devoto puro do Senhor sempre deseja expandir o número de devotos do Senhor de várias maneiras. Tais expansões de serviço devocional podem parecer materiais para o materialista, mas na verdade são expansões da misericórdia sem causa do Senhor para com o devoto. Os planos feitos para tais atividades podem parecer atividades materiais, mas são diferentes em potência por serem empregados na satisfação dos sentidos transcendentais do Supremo. Continuando, antes de eu explicar, há um outro verso, o verso 35 também, que eu vou ler. Depois nós comentamos junto. Rishing Aryang Nabhadnati Papiyang Stwang Rajogunaha Yanmanomai Nirbadham Praja Sangsijatopite. Rishim, ao grande sábio. Adyang, o primeiro desse tipo. Na, jamais. Bhadnati, a poça. Papiyan, vicioso. Tuam, de ti. Rajaha, Gunaha, o modo material da paixão. Ya, porque. Manaha, mente. Mai, em mim. Nirbadham,
absorta em Pradyaha, progenie, samsrijataha, gerando api, apesar de te, tua. Tradução: tu és o Rishi original, e por teres tua mente sempre fixa em mim, apesar de que te ocuparás em gerar progenie variada, o vicioso modo da paixão jamais se apossará de ti. Significado por Srila Prabhupada. A mesma garantia é dada a Brahma no segundo canto, capítulo 9, verso 36. Por ser assim favorecido pelo Senhor, os esquemas e planos de Brahma são infalíveis. Se às vezes vemos Brahma desorientado, como por exemplo, no 10º canto, ele fica desorientado ao ver a ação da potência interna. Isso também é para que ele avance mais no serviço transcendental. Também podemos encontrar Arjuna, similarmente desorientado. Estes estados de perplexidade dos devotos puros do Senhor destina-se especificamente a fazer com que eles avancem mais no conhecimento do Senhor. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Trimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Astatya Desatarine Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripatindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, vou ler novamente os dois versos. Uma vez que desejaste aumentar a população inumeravelmente e expandir tuas variedades de serviço, jamais será privado a este respeito, porque a minha misericórdia sem causa para contigo aumentará sempre em todos os tempos. Tu és o Rishi original, e por teres tua mente sempre fixa em mim, apesar de que te ocuparás em gerar progenie variada, o vicioso modo da paixão jamais se apossará de ti. Então, aqui neste capítulo do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, nós estamos ouvindo as preces que o Senhor Brahma, nós acabamos de ouvir, né, nos versos anteriores, as preces que o Senhor Brahma oferece ao Senhor Narayana, ao Senhor Garbhodakshai Vishnu. Ele acabou de ser gerado, não, do lótus, entende? E assim, depois de ele praticar tapasya, ele se purificou, não? E, portanto, recebeu a graça de poder contemplar o Senhor Supremo e também de ter recebido o conhecimento védico que lhe deu os instrumentos para a criação do mundo material. Ele oferece as suas orações ao Senhor Supremo, pedindo a misericórdia do Senhor Supremo. Então, esses versos, eles terminam
verso 28, não que foi lido em aulas anteriores, e a partir do verso 29, então, o Senhor Supremo, entende? A suprema personalidade de Deus, ele começa a dar, assim, entusiasmo, a garantir ao Senhor Brahma, né, dizendo que o Senhor Brahma ele tinha acabado de receber a revelação do conhecimento védico, portanto, ele estava qualificado para executar o seu serviço devocional, tá? E ele mesmo diz, né, que para Brahma, se Brahma se ocupar do serviço devocional, se ocupar em praticar tapas e seguir os princípios védicos, não, então ele vai poder fazer o seu trabalho. Como está dito no Srimad Bhagavatam, nas Upanishadas, né? Jasya Devi Parabhakti Jata Devi Tata Guru Tasyati Katita Hi Artha Prakashanti Mahatmanaha. Aquelas grandes almas, grandes Mahatmas, que têm fé inabalável no Senhor Supremo e também tem a mesma medida de fé no mestre espiritual, tem todo o segredo, todo o mistério do conhecimento espiritual, do conhecimento védico, é automaticamente revelado no coração. Então aqui nos casos, o Senhor Supremo aqui, ele está na função tanto como Senhor Supremo, não o Criador, entende? O segundo Purusha. Krishna, quando ele é dito que Krishna é uma pessoa e a sua personalidade se manifesta em duas dimensões. Primeira dimensão como Paramatma, que ele se expande como os Purushas, avatares, para criar o mundo material. E outro aspecto pessoal é Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, situado na sua glória transcendental em Goloka. Tanto Bhagavan como Paramatma são consideradas personalidades de Deus. Devi, Deva, Deva, o Senhor dos deuses. E, portanto, o Senhor Vishnu, que aparecendo na Brahma, está na categoria do criador de Brahma, o pai de Brahma, né? Mas também na posição do mestre espiritual. Ele está no coração, entende? E ele inspirando e deu o conhecimento velho. Então, por isso o Senhor Brahma está assim sendo assim consolado na sua assim insegurança. Ele está ali e ele tem um trabalho pela frente que é criar toda a variedade, todas as dimensões deste universo material particular para o qual ele foi designado. Então é dito que Brahma, ele não é uma pessoa eterna, entende? A condição de Brahma é um cargo, não em cada universo criado existe a função, é o primeiro escalão da função das criaturas que estão ocupadas em Dasya Rasa. Dasya Rasa significa, um dos tipos de Dasya Rasa é a função administrativa de administrar esse universo em nome do Senhor Supremo, em seguir os princípios védicos que lhe é revelado ou lhe é transmitido pela sucessão discipular. Então, este mesmo conhecimento védico que Brahma recebeu em seu coração, vindo do Senhor Supremo, ele o transmitiu aos seus diferentes discípulos. Por exemplo, que existem várias tradições. Então, Brahma ele tem uma posição muito particular. Ele é o Logos. Quando digo Logos, significa ele é o princípio da inteligência, ele é a consciência suprema dentro do universo material. Tá? Certamente, não estou falando do Senhor Supremo, Paramatma. Paramatma, ele pode estar se manifestando dentro do mundo material, mas ele não é do mundo material. Mas o Senhor Brahma, ele tem um corpo material. Certamente, não é um corpo material como os nossos. O corpo dele é o corpo mais sutil que pode existir. Na verdade, o corpo dele é praticamente este universo particular. Ele
ele tem consciência, por isso que eu digo Logos, ele tem consciência de todo este universo. Ele criou, mas ele também é o mestre espiritual, porque ele transmite o conhecimento aos seus diferentes filhos, aos seus diferentes discípulos, para fazer o papel. Então, portanto, o Senhor Supremo aqui, neste verso, inclusive na aula de hoje, esse verso 34, está mostrando que ele vai, se ele estiver purificado, se ele estiver absorto do serviço devocional, entende? No ato dele estar se envolvendo com as ações neste mundo material, não, tá? Ele deve, primeiro de tudo, fazer esse serviço com a consciência espiritual, como foi explicado nos versos anteriores, não ao Brahma. Quando você estiver torto no seu serviço, o seu Vishnu está dizendo, as suas atividades criativas, você tem que, não pode deixar de me ver no universo. Você tem que ver esse universo como sendo eu mesmo manifesto para o propósito de você se ocupar do serviço. Então, portanto, e também você tem que ver todas aquelas criaturas que estão se manifestando, as quais elas estão recebendo corpos para cumprir o seu propósito da evolução nesse mundo material, no seu caminho de volta ao Supremo, de volta ao lar, não? Elas todas você tem que ver que está tudo em mim. Isha, como está dito na Isha Upanishad, Ishavasya Midam Sarvam, entende? Tudo que existe no Senhor Supremo e é controlado pelo Senhor Supremo. Isha Avasyam, Isha é controlado, Avasya, ele está permeado pelo Senhor Supremo. Então, com essa consciência, Brahma, ele vai poder vê-lo em todos os seres e ver todos os seres nele. Essa é a diferença na realização de Brahman. Quando nós vemos Brahman, nós vemos tudo situado em Deus. E quando nós realizamos Paramatma, nós vemos Deus situado em tudo. Tá? Então, dessa forma, Brahma vai poder, assim, livre da ilusão de pensar que é o corpo material. O que é esta ilusão de pensar que é o corpo material? Pensar que essa energia material é uma energia separada de Deus, que ela pode ser acessada sem relação com Deus. Por isso é dito que ilusão é tudo aquilo que é visto separado como Deus, assim como uma miragem. A miragem é uma ilusão porque ela é separada da realidade. Ela pode ser um reflexo de um oásis que está situado em algum outro lugar. Ela é um reflexo, mas ela não é a realidade. Então, esse mundo material também, aquilo que nós podemos esperar de realidade neste mundo material, é porque a realidade existe em algum lugar. Uma pessoa não iria ter a expectativa, se a realidade material não fosse baseada em uma coisa real. Então, portanto, é dito que a realização disso, a realização de Brahman, de entender que tudo que existe em Krishna, tudo que existe é a sua energia, porque ele é a realidade única, como está dito nas Upanishadas, não? Eka Eva, ele é certamente o único. Eka Eva Advityam, sem um segundo. Todas as coisas que existem, elas têm uma consistência, uma realidade relativa, não? Mas elas são reais por serem a energia de Krishna. E, portanto, Krishna e sua energia são reais. Então, a entidade viva, sendo a energia de Krishna, ela tem sua realidade. Mesmo a energia material, ela é a energia de, como Krishna explica, né? Daiviresha Guramai, Mama Maya. Essa minha energia material dos modos, ela é Daivi, ela é real, ela é divina. Então, portanto, dessa forma, o Senhor Brahma vai agora se ocupar no trabalho. E ele está preocupado, porque ele vai se envolver no mundo material. É assim, às vezes, mesmo um devoto. Um devoto, às vezes, ele tem um serviço a fazer ao seu mestre espiritual. E aquele serviço, às vezes, a pessoa tem que se envolver
no mundo material de alguma forma, estar no mundo material, associar-se com pessoas materialistas, mas se aquela pessoa, como o Krishna fala aqui, pela minha misericórdia. Então, olha lá. Madanugraha, pela minha misericórdia. Entende? Por ti, que vai aumentar toda hora. Varshyam. Varshyam Madanu. Esta minha misericórdia vai estar sempre aumentando na expansão do seu serviço devocional. Entende? E você não vai, como está dito aqui, contanto que você tenha a mente fixa em mim. Entende? Contanto que você não esqueça disso. Entende? Então o devoto, por isso que nós, como devotos conscientes de Krishna, que nós pretendemos ser, nós somos pretendentes a devotos. O devoto nunca pode esquecer disso, quando nós estamos garantidos que eu já sou um devoto, e imediatamente aí nós paramos de nos abrigar em Krishna. Porque o devoto puro, ele está sob a proteção de Krishna, e portanto ele não cai sob nenhuma circunstância. Entende? Mas mesmo que esse devoto puro, às vezes, se afaste dele, ainda assim porque ele permanece ocupado no serviço devocional. Mesmo que a consciência dele, às vezes, se dizia, como aquele famoso verso da Gita, né? Que às vezes é mal interpretado também. Não é que é um verso que dá, assim, autorização para que o devoto faça besteira. Não. Apichetsu dura charu bhajate mamananya bhak sadurevata mantavya samyak vyavasito hisaha. Apichet, mesmo que um devoto seja mal comportado, sudurachara. Então, às vezes, as pessoas traduzem, mesmo que ele cometa ação a mais abominável, certamente que durachara não significa que você pode fazer atividades abomináveis ou ficar mal comportado, ou fazer besteiras, ou fazer atividades que não estão no padrão moral e ético da consciência de Krishna. Mesmo que o devoto, mesmo alguém de má conduta, mas ele fala assim, mas Bhajate Mamananya Bhak, mas se esse devoto está me adorando exclusivamente, aqui ele está falando que a pessoa pode estar fazendo coisas erradas, mas ele não para de fazer serviço devocional, porque na verdade o serviço devocional ele necessariamente nem sempre é o serviço mais perfeito, como está dito no segundo canto do Bhagavatam também. Ele fala, Akama sarvakama ova moksha kama udharaditi vrena bhakti yogena yajeta purusham param. Uma pessoa inteligente, o Dharadi, ela entende isso. Quem realmente compreendeu a vida espiritual, o Dharadi, que essa inteligência está pura, ele entende isso, não entende? Mesmo que ele esteja a cama sem desejos, sarva cama, cheio de desejos materiais, ou mesmo desejando se libertar desse mundo material ainda um pouco influenciado pela atitude impersonalista de fugir do mundo, entende? Mas se ele está ocupado em Tivrena Bhakti Yogena, a palavra aqui, Tivrena, significa intenso. Se ele está ocupado intensamente no serviço devocional, entende? Adorando o Senhor Supremo, ele pode ser considerado sado. Não é que a pessoa é um devoto,
eu aprendi a consciência de Krishna, eu fui iniciado no serviço devocional, agora eu vou cometer um monte de atividades pecaminosas e Krishna fala que eu sou santo. Não. Aqui está dito. Essa pessoa pode estar ocupada em atividades, em má conduta, mas, ainda assim, ela não parou de adorar intensamente o serviço de devoção, o Senhor Supremo. E em Tivrena, em Bhakti Yoga intensa, ela está se arrastando ali, entende? Como está dito no Srimad Bhagavatam, no 11º canto, né, que o devoto ele ora assim: ó Krishna, devido à minha associação desavergonhada com esse mundo material, eu ainda estou adicto a atividades pecaminosas desse mundo material, mas Krishna, por favor, mesmo assim, não me afaste de seu serviço devocional. Purifica o meu coração para que eu me torne puro. Então, nesse ponto é isso. Nós temos que entender essas afirmações não como desculpa, dizer, não, aquela pessoa fez besteira. A pessoa fez besteira, sim, mas ela não abandonou Krishna. Então, por isso que o outro verso, o verso seguinte do Bhagavad Gita, ao verso do Apichet, né, esse famoso verso Apichet, ele fala assim: Kshipram bhavati dharmatma shashvat shanti nigacchati kauteya pratijanihi nabebhakta pranashati. Então, rapidamente, ele diz, Kshipram, se esse devoto que está passando por uma dificuldade na sua vida espiritual, esse devoto, às vezes, ele pisa na bola, ele está fazendo algumas coisas que não é o padrão, que não é condizente com a posição de um devoto, porque ele se contaminou de alguma forma, assim como o Brahma. Brahma também vai começar a fazer o trabalho da criação material e está com medo também, ele vai ter que se envolver no modo da paixão, entende? E assim, se envolver no modo da paixão, ele está pensando, vou esquecer de Krishna. Não, o devoto, se ele não esquece de Krishna, ou pelo menos, ele não esquece do serviço a Krishna. Então, como está dito neste verso do Bhagavatam, mesmo que ele ainda faça o serviço com desejos materiais, às vezes, ele não está servindo a Krishna puramente, mas ele está servindo a Krishna intensamente, ele não esquece do serviço a Krishna. E como está dito, né, a associação com o serviço a Krishna, às vezes é considerada muito mais importante que a própria associação com Krishna. Como a adoração, servir aquilo que está em relação com Krishna é às vezes mais importante que servir a Krishna, como está dito no Padma Purana, né? Que é Aradhanam Sarvesham Vishnur Aradhanam Param Tasmat Parataram Devi Tadianantamarchanam. Que de todos os tipos de adoração, Aradhanam Sarvesham, todos os tipos de adoração, Vishnur Aradhanam Param, a adoração de Vishnu é suprema. Mas depois diz, agora, Pará é Tasmat Parataram, mas superior a isso, Tasmat Parataram, superior a isso, ó Devi, está dito nesse verso aqui do Padma Purana, é o quê? Parataram, superior a isso, é Tadiyanam Samartyanam, a adoração, Samartyanam, de Tadiya, do que é dele. Se nós estamos assim confusos e não estamos meditando em Krishna 24 horas por dia, não conseguimos lembrar de Krishna, não conseguimos nos inspirar, entende? Com os santos nomes, entende? Assim, de uma forma introspectiva, é tudo externo, entende? Mas ainda assim nós estamos ocupados em Bhakti Bhasha, Nama Bhasha, e não paramos de cantar os santos nomes, não paramos de servir. Então é dito que aquele que está ocupado intensamente no serviço devocional, mesmo apesar dele ainda estar se arrastando, ainda assim, chutando a bola fora, na vida espiritual, mas ele está intensamente. Então, este
serviço devocional está exatamente na categoria de Krishna Tadiya. Tadiya significa, é o pronome demonstrativo, do genitivo, que significa dele. Tadiya, é de Krishna, aquilo que é de Krishna. Então, se nós não temos Krishna, mas temos o que é de Krishna, estamos garantidos. Entende? Então, portanto, essa pessoa assim ocupada, Kshipram Bharvati Dharmatva, ela se torna Dharmatma, virtuosa. Entende? Não é, entende? Não é garantido, ou melhor, é garantido que estar ocupado neste Trivena Bhakti Yogena intensamente faz com que a pessoa rapidamente possa se tornar um Dharmatma, porque é a pessoa situada na virtude, e aí Shashvat Shantim Nigachati, e aí ela alcança a paz duradoura. Shashvat significa eterna, perene, Shashvat Shanti, a paz duradoura ela alcança. E Krishna aí, nesse verso aqui que ele fala, essa questão do apiche, né, das imperfeições que o devoto encontra na nossa vida espiritual, nas dificuldades, nos obstáculos. Aí Krishna fala, Kaunteya, ó Arjuna, ó filho de Kunti, Pratijanihi, tenha por certo, está garantido, Name Bhakta Pranashati, que o meu devoto nunca é derrotado. O meu devoto nunca perece. Então, esse contexto é exatamente o contexto que nós encontramos aqui, que Brahma, ele também está, assim, preocupado com estas imperfeições que podem advir na nossa caminhada espiritual por estarmos nesse mundo material. E, portanto, ele orou a Krishna, e é que Krishna está garantido. Então, ele fala ali, né, no segundo verso que nós lemos hoje, né, que o vicioso modo da paixão jamais se apossará de ti, tá? Ele fala aqui, na badnati papiyam tuam rajaguna. Então, rajaguna, entende? Nunca, que é papiyam rajaguna. O rajaguna, ele na badnati, não se apossará, ele não te dominará, tá? Tuam ati. Brahma, então Krishna está garantindo aqui no serviço devocional. Prabhupada mesmo fala aqui que às vezes mesmo nós podemos ver que essa desorientação, esse desequilíbrio que pode acontecer na vida espiritual foi nos ensinados pelos grandes Mahajanas, pelas grandes autoridades, por esses grandes devotos. Por isso nós temos que entender que um dos aspectos do serviço devocional que nós temos que não abandoná-lo é o aspecto da introspecção na vida espiritual, e esse processo do sadhana introspectivo é chamado raganuga. Significa que nós vamos, serviço devocional, entusiasmado pelo exemplo desses grandes devotos, seguindo os passos desses grandes devotos, que mesmo esses grandes devotos como Arjuna, como Brahma aqui, ele pode às vezes cometer erros, porque na verdade eles são devotos puros, eles não cometem erro, porque eles estão sob a proteção de Krishna, entende? Mas eles se colocam na nossa posição, entende? Para que nós possamos seguir os passos, assim como Arjuna ficou confundido. O Bhagavad Gita começa, exatamente o primeiro capítulo do Bhagavad Gita é a confusão de Arjuna. Entende? Arjuna fica confuso. Entende? E aqui Brahma também está inseguro. Ele está com medo de fazer serviço devocional. Entende? Porque, na verdade, ele tem o papel de coordenar uma hora da paixão,
Então, portanto, o modo da paixão é terrível. E ele está com medo de ser dominado. Mas Krishna está falando, não importa. Entende? Você tem que estar aqui ao seu serviço, entende? E eu vou proteger você. Então, você pode usar o modo da paixão como no serviço. É exatamente isso que é a posição do devoto entender. Que Krishna, para Shashakti Vividai Vasudhaiva. Krishna tem muitas potências, e a energia material é a potência de Krishna. Então, essa energia material, ela duratyaya, ela é muito difícil de ser superada, e ela domina a entidade viva. Prakriti Kriyamanani Gunai Karmani Sarvasaha. Tudo que acontece nesse mundo está acontecendo sob a influência da energia material. Nós não temos controle, mas essa energia material é a energia de Krishna. Então, quando nós usamos a energia material a serviço de Krishna, ela está espiritualizada. Então, da mesma forma, o mesmo modo da paixão que Brahma está temeroso de ser dominado por ele, Krishna está falando, não, você está usando esta energia a meu serviço, porque esse é meu plano. Krishna tinha um plano. E, portanto, você não tem que se confundir. Assim como ele falou para Arjuna. Arjuna também não queria lutar, mas ele falou, não, mas esse é meu plano. Daí, quando Krishna mostra a forma universal para Arjuna, ele vê o quê? Ele vê na forma universal. Krishna fala, ó, ali, ó, todos os Kurus, todos esses guerreiros, você está com medo de lutar, de matar pela sua compaixão, por compaixão deles. Arjuna fala logo no segundo capítulo, ó, Krishna, eu estou confuso pelo meu apego, entende? O que eu faço? Entende? Então Krishna fala, essas pessoas que você não quer lá, mas elas já estão mortas. Entende? Você não é culpado de nada. Eu já decidi que elas estão mortas ali. Então, quando Krishna mostrou essa forma, essa terrível, essa espantosa forma universal. O que é essa forma universal? É uma forma, assim, que é inconcebível para nós, porque a nossa mente funciona dentro dos limites do tempo e do espaço. Agora, uma forma que ainda é material, mas a dimensão de tempo e espaço dela é incompreensível para a nossa mente, ela não é sequencial. Entende? Todas as dimensões do tempo e do espaço estão presentes num único momento e num único local. Isso para nós é inconcebível. Então, portanto, quando ele mostrou essa forma universal, e lá ele mostrou ali, ó, todos esses. Então, isso, entende? Você não precisa ter medo de incorrer num erro na execução das atividades sob a influência da natureza material, porque você está utilizando essa energia material ao meu serviço. E quando a energia material é utilizada no serviço de Krishna, entende? Ela está na mesma categoria da sua energia interna, energia do serviço devocional. Então, a diferença entre energia material e energia espiritual, ela só existe quando nós temos o desejo de dominar a energia de Krishna. Quando você quer dominar a energia material de Krishna, ela se torna terrível. Mas quando eu uso essa energia para servir a Krishna, ela se torna espiritualmente. Entende? Então, o caso desses devotos, entende? Que se iludiram, como Indra mesmo, entende? No assunto do Govardhana, Brahma, quando ele roubou os bezerros, agora mesmo ele também está meio confuso, entende? Ele também, mas Krishna iluminou-os. Então, esses exemplos de grandes devotos ficarem, às vezes, agindo de uma forma confusa ou errada, por assim, dentro dos nossos padrões de moralidade, entende? Porque eles são associados de Krishna. Krishna não veio nesse mundo material sozinho, ele veio com o seu séquito. E esse séquito ajudam ele no sua lila, no seu passatempo no mundo material, que é criar, manter e destruir esse mundo material e também iluminar as entidades vivas que estão aqui para que elas possam voltar para o mundo espiritual.
Então, ele se coloca na posição nossa para mostrar como que nós podemos, mesmo aqui, Kamova, cheio de desejos materiais, mesmo moksha kama, mesmo desejando a libertação impessoal, que na verdade isso sim que deve ser considerado como apetite, entende? Isso deve ser considerado como agir, assim, de uma forma, como chamamos, errada, uma má conduta. Então, esta má conduta só pode ser considerada, ou melhor, esta má conduta somente não desconsidera o devoto como um sadhu, entende? Se o devoto está ocupado intensamente, ó Krishna, por favor, me purifique, entende? O devoto, quando ele encontra dificuldade, assim como Kunti Devi, fala, olha, ó Krishna, por favor, me mande calamidades, me mande dificuldades, me mande problemas, para que eu possa resolvê-los. E eu resolvo os problemas lembrando de seus pés de lótus, ou vendo a sua forma maravilhosa, contemplando as suas atividades, juntamente com seus associados doces e eternos, que se tornam um modelo arquetípico para que eu possa me ocupar no serviço inspirado no exemplo desses grandes devotos. Por isso que o Srimad Bhagavatam é uma das atividades mais importantes na nossa vida espiritual, uma das 5 grandes atividades. Rupa Goswami, quando ele nos dá os princípios do serviço devocional, ele diz que todas as regras que ele apresenta ali no Bhakti Rasamrita Sindhu, que Srila Prabhupada nos traz, ali comentado no seu estudo do Bhakti Rasamrita Sindhu, o néctar da devoção, não? O néctar da devoção é a mesma coisa que o Bhakti Rasamrita Sindhu para nós. Então, portanto, ele resume esses diferentes princípios, não? Que são 64 princípios de Vaidhi, né? De regras, regulações, em 5 atividades que são mais intensas, que é cantar Hare Krishna, associar-se com os devotos, adorar as deidades, morar num lugar sagrado e ouvir o Srimad Bhagavatam. Portanto, no Srimad Bhagavatam, nós podemos ver assim como que os devotos. E aqui, nesta parte do Bhagavatam, né, também Brahma, nessa condição que também estava um pouquinho inseguro. Inseguro, como que eu vou agora criar? Ó, Senhor Supremo, o Senhor está me dando esse serviço, mas eu não estou me sentindo capacitado. Como que eu faço? E Krishna falou, não. Você vai ter que expandir a população desse mundo, aumentar as suas atividades de serviço a mim. E, portanto, você não tem que se preocupar das imperfeições que possam vir de você estar ajudando, porque você tem a misericórdia minha em todas as circunstâncias. Então, essa é a condição do devoto, conquanto que o devoto não pare, porque a posição da entidade viva é eternamente servir a Krishna. Então, se nós estamos ocupados nessa atividade eterna de estarmos servindo a Krishna, as dificuldades que vão se apresentar em decorrência de estarmos no mundo material, Krishna garante. Como ele diz aqui, o meu devoto nunca, name bhakta pranashati, o meu devoto nunca é decorado. Por isso é dito que o devoto, quando ele se ocupa no serviço devocional, ele ora a Krishna dessa forma, né? Como no Srimad Bhagavatam, no 10º canto, tem um verso muito bonito, né? Que ele fala assim, Tateru kampam susamikshamano bunjanaivatma kritam vipakam ridvadvapurbir vidadam namaste jivetayo muktipade sadhayabak. Ó meu querido Senhor, aquele que espera ansiosamente que vós lhes concedais vossa misericórdia imotivada
ao mesmo tempo em que sofre com paciência as reações de suas más ações passadas e oferece-vos respeitosas reverências com seu coração, palavras e corpo. Certamente, com certeza, ele é um candidato à liberação. Ele é ousado, ele é um candidato à liberação porque esta se tornou o seu legítimo direito, porque ele está, como está dito na Bhagavad Gita, né? Ele está adequadamente determinado. Samyak vyadhyasito hi saha. Ele está. Então, portanto, nós temos que entender que a nossa perfeição como devotos não é sermos perfeitos. Porque se a motivação da nossa vida espiritual é sermos perfeitos, isso é perigoso. Porque isso pode aumentar o nosso ego. E nós vamos estar preocupados com pratista, prestígio, respeito, admiração. Nós vamos estar muito preocupados com o que as pessoas pensem de nós e vão manter essa aparência de sermos perfeitos. A perfeição do devoto é ter a humildade de entender a sua imperfeição, de entender que sim, Krishna, eu cometo erros, mas por favor, não me afaste de seu serviço devocional. A única coisa que eu tenho é poder me abrigar na sua energia. E, portanto, o fato do devoto ter se aproximado daquilo que é mais querido por Krishna, ele pode, assim, se render a Krishna. Então, portanto, inspirado nestas atividades, que ele está tivrena bhakti yogena, ele está intensamente ocupado em executá-la, ele vai poder se aperfeiçoar. Então, porque certamente que nós não nos ocupamos do serviço devocional puro, não cantamos os santos nomes puros. A prova disso é que nós estamos aí ralando anos e anos e anos. Às vezes, poxa, eu sou um devoto há 40, 50 anos, mas ainda não tenho amor por Cristo. Então, o devoto, ele não se decepciona porque ele não está buscando ser perfeito. Ele está buscando a perfeição de colocar a sua imperfeição aos pés de Krishna. Se ele coloca a sua imperfeição aos pés de Krishna, então Krishna, ele prontamente o salva. Então, portanto, o devoto, ele deve, certamente, que de seu lado, não é que ele se acomoda, fala, Krishna, pela graça de Krishna, entende? Eu vou me tornar perfeito pela graça de Krishna, entende? Então vou esperar a graça de Krishna. E aí o devoto se acomoda. Não, este se acomodar é que torna este verso do Gita, Apichetu Vicharu, errado. Aqui está dito, mesmo que esteja agindo imperfeitamente, se ele está intensamente ocupado no serviço devocional, entende? Então, portanto, o devoto não deve parar a sua vida espiritual. Uma vez eu perguntei para um devoto, para Budi, você está cantando a sua japa? Aí o devoto falou, não vou, porque na verdade eu não posso, eu não estou cantando puramente, eu cometo muitas ofensas, fico cantando desatento, então eu acho que é uma ofensa fazer o serviço devocional assim, cometer ofensas, e portanto eu só vou cantar minha japa quando eu estiver assim com a consciência fixa. Falei, então você não vai fazer nunca, porque o que torna você capaz de ter a consciência pura é servir a Krishna mesmo na condição de imperfeição, porque é pela graça de Krishna que o devoto recebe, entende? Ou melhor, a graça de Krishna é que ele corrige as suas imperfeições, como aquela famosa prece, né, que Chaitanya Mahaprabhu tem, que o Chaitanya Charitamrita tem, né, que é
que o mudo Mukankaroti Vachalam, o mudo se torna um orador. Pangum, Langayate, Girim. Um aleijado pode pular montanhas. Tudo pela graça e Atkripa Ahamvande Segurum de Natalidade, do Guru, que é o salvador dos caídos. Então o ponto é isso, nós temos que ter esta capacidade, esta humildade de aceitarmos a nossa condição precária, que é a das almas eternamente condicionadas. Essa categoria que nós estamos, que nós somos, é Tatasta Shakti, a energia marginal de Krishna. Então nós não somos perfeitos. A nossa perfeição e imperfeição decorre de como exercemos o nosso livre-arbítrio, ou sob abrigo da energia material, fazendo planos para desfrutar da energia de Krishna, ou ocupado na energia espiritual de Krishna, fazendo planos para servir a Krishna, se ocupar no serviço devocional. Então, portanto, Srila Sanatana Goswami, no Hari Bhakti Vilasa, ele enumera princípios de rendição ao Senhor Supremo. Aí ele fala lá, Anukulasya Sankalpa Pratikulasya Varjanam Rakshishyati Vishwaso Goptritve Varanantata Atmanikshepa Karpanye Shadvida Sharanangatihi. Então, nesse serviço devocional significa, primeiro, que o devoto aceita tudo que é favorável para a vida espiritual, para o serviço devocional. Anukulasya. E ao mesmo tempo, Sankalpa, ele está determinado a aceitar tudo que é favorável. Todas as condições que se pode apresentar na nossa vida, no nosso direcionamento da nossa vida, tem que ser voltado a ser favorável. E decorrência disso, ele faz o quê? Pratikulasya Varjanam. Assim como ele está determinado, Sankalpa, né? O devoto nunca perde a determinação de aceitar tudo no serviço a Krishna. Ele também está apto a rejeitar tudo aquilo que afasta ele do serviço devocional. Tudo aquele que cria obstáculos no serviço devocional, então ele está pronto a abandonar. E aí, os outros segundos, mais dois princípios de rendição ele tem Vishwasaha, ele tem a forte convicção, entende? Do que? Iti Rakshasyati, que Krishna vai lhe proteger. Ele está convicto na proteção de Krishna. Entende? E é exatamente isso que o Senhor Vishnu está lembrando a Brahma, que eu vou te proteger, não se preocupe. Esse modo da natureza, o modo da paixão não vai te dominar, porque eu sou o Senhor, em última análise, de tudo. Então, Krishna fala, então o devoto, ele confia, ele está convicto que Krishna vai proteger ele. E porque ele tem esta convicção, aí ele aceita Krishna como seu Goptritve. Gopa é protetor, Goptri é guardião, aquele que protege. Ele aceita Varanam Goptritve. Ele aceita Krishna como o seu guardião. Krishna está tomando conta de mim, ele não esquece disso. Krishna, eu sei que às vezes eu ajo de uma maneira desavergonhada, faço besteira, mas eu sei que você está me protegendo. Por favor, não me chute pelos meus erros, me purifique, mesmo nessa condição. Então, por isso que eu estava dizendo que o devoto, a meta não é ser perfeito, a meta é saber que eu sou imperfeito, mas Krishna ainda assim me aceita, porque eu sou dele. E Krishna é meu.
Mas eu não consigo ter Krishna ainda porque eu não mereço. Mas, por natureza, ele é meu protetor. Então, portanto, eu aceito. Então, dessa forma, o devoto, aceitando o que é favorável, rejeitando o que é desfavorável, confiando na proteção de Krishna e aceitando ele como seu protetor, aí ele pode fazer o quê? Atma Nikshepa. Ele pode, Karpani, ele pode render-se completamente a Krishna. Tá? Então, na verdade, essa rendição completa não é o sexto princípio de rendição. Ele é o quinto, porque ele tem o último. Então, depois que ele se rendeu, tá? Tem um outro ainda. Mas se rendeu, já está rendido. Não. Uma coisa que garante que a rendição aconteça para sempre, como Chaitanya Mahaprabhu disse claramente. Trinada pita nuchena, tarora pita rishnuna, amanina manadena, kirtanya sadari. Sentindo-se como uma palha na rua, tolerante como uma... sentindo-se mais baixo que uma palha na rua, sendo mais tolerante que uma árvore, não desejando nenhum respeito para si mesmo e pronto para oferecer respeito aos outros neste estado de espírito Kirtanya Sadá. O sadá significa, esse advérbio, significa para sempre. E você vai cantar para sempre, se você mantém a humildade. Então, portanto, aqui está dito, depois de você ter assimilado 5 princípios de rendição, o sexto é aquilo que vai garantir que você continue aceitando tudo que é favorável, rejeitando tudo que é desfavorável, aceitando que Krishna vai te proteger e confiando nesta proteção. E, portanto, rendendo-se completamente. Se você tem Karpani Adosho Parata Swabhava. Você tem que entender, Krishna, agora eu estou caído, entende? Humildade. Então, a humildade, ela garante que a rendição continue. Tá? É interessante que quando o Rupa Goswami explica esse seu verso no Haribhakti Vilasa, ele não termina com Atmanivedana, a rendição completa, como sendo o fim. Não, ela ainda não é o fim. Entende? Para que a rendição completa seja o fim, ela tem que continuar. E para que ela continuar, tem que haver humildade. Então, portanto, voltando a dizer, nossa meta na consciência de Cristo não é sermos perfeitos, não é sermos o melhor devoto. Entende? Portanto, aquela pessoa que pensa que é um grande devoto, ela não entende nada. O devoto, ele sempre está pronto a servir o outro devoto. Portanto, o Srila Prabhupada nos educou, não? O Vaishnava, ele sempre vê outro como Prabhu. Entende? Ele sempre se vê como Dasa. Por exemplo, quando eu me apresento para uma pessoa, eu falo, Jaya Krishna Dasa Prabhu. Eu sou Lokasakshi Dasa. Essa é a atitude. Não como alguns devotos neófitos que não entenderam ainda os princípios de humildade da vida espiritual. Eles falam, oi Lokasakshi, aqui é oi Krishnadasa, aqui é o Lokasakshi Prabhu. Não entendeu nada. A pessoa nunca deve se ver como mestre. Ela tem que sempre ver o outro mestre. Então, Prabhu, nós nunca devemos nos referir a nós, nunca como Prabhus, mas devemos sempre ver o outro como Prabhu. Eu já vi mesmo, tem muitos devotos bem neófitos hoje em dia, com esse programa de Bhakta virtual, que todo mundo se torna devoto, só na internet, etc., mas não tem associação no dia a dia com os Vaishnavas. Elas não aprendem essa etiqueta, não. Então, eu noto muito. Tem pessoas que até na sua comunidade social ele bota lá, fulano de tal, Prabhu. Entende? Porque ele não entendeu nada. Esse princípio
de garantir a proteção de Krishna vem de Karpanye. O princípio, voltando a isso, por quê? Entende? O serviço devocional, ele tem que ser feito sempre, não importa o status de perfeição ou imperfeição deste serviço devocional no qual o devoto se encontra. Então, com isso, nós podemos entender aqui nesse verso, não, que Prabhupada, ele no comentário final, ele fala, né, que mesmo o estado de perplexidade, nesses estados de confusão que às vezes um devoto, entende, se encontra, e mesmo podemos ver que isso aconteceu em muitas vezes de devotos puros, entende, é uma desculpa para que eles possam pedir ajuda de Krishna. O devoto nós temos que pedir ajuda a Krishna. Às vezes nós temos uma compreensão sem realização da consciência de Krishna, e uma dessa é que o devoto não deve pedir nada a Krishna. O devoto ele tem que dar tudo a Krishna. Então aí tem esse ideal de civilizacional puro, incondicional. O devoto não pede nada a Krishna. Então aí o devoto vai pedir para os semideuses. Ou ele vai lá no centro espírita. Tem uma vidente ali. A gente vê cheio de devotos com muitos problemas na sua vida espiritual, ele buscando abrigo em tudo, menos em Krishna. Mas por que você não pede a Krishna? Não, Krishna não. Krishna não tem que pedir nada a Krishna, tem que amar a Krishna, servir a Krishna. Não entenderam nada. É dito que mesmo que nós nos aproximemos de Krishna, mesmo que o nosso serviço devocional ainda seja motivado, entende? Krishna tem condição de ajudar os devotos melhor que os semideuses, melhor que os centros espíritas, melhor. Eles não vão garantir a satisfação do seu, ou melhor da adoração ritualística, o melhor que os amuletos de astrológico para mudar o seu karma, é melhor. O devoto ele pede a Krishna. E por quê? E Krishna, que é o Jagyavai Vishnu, ele que dá o poder a todos os seres vivos de dar as suas bênçãos. Ele pode dar a bênção, que ele deixa os outros darem a bênção. E a diferença é essa, que a pessoa se aproximou de Krishna com desejo material. Krishna satisfaz o desejo material de alguma forma, às vezes o Krishna enrola o devoto, e purifica ele, não? Mas ele purifica o devoto. Aí o devoto. O semideus não. Os semideuses, essas outras divindades inferiores, pode satisfazer os nossos desejos materiais, mas não purifica o nosso coração. Mas Krishna purifica o coração do devoto. Então, portanto, o devoto, ele sempre deve buscar Krishna. Ele sempre deve buscar o serviço devocional exclusivamente. Então, exatamente isso. Estar ocupado no serviço devocional exclusivo a Krishna vai proteger os devotos desses diferentes obstáculos que possam acontecer na vida espiritual. Tá? Então, acho que com isso dá para a gente poder falar sobre isso. Então vamos dar uma paradinha agora da minha exposição e vamos dar uma olhadinha se existem perguntas para nós podermos continuar nossa aula dentro do interesse da plateia, né, dos ouvintes. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de alguns devotos que estão participando aqui no Facebook, do Marcelo Magalhães, Hare Krishna, bom dia, da Mataji Sundari Devidasi, Hare Krishna, Mataji, do Marcos Hanuman, tá? Hare Krishna, deixa eu ver, Kátia Cunha, Mataji, eu esqueci o nome, tem do Ramachacá, Luciano de Almeida, Otávio Daniel, tá? Do Marcos Hanuman novamente, né? Vamos ver quem mais aqui está vindo. Esses são a audiência da aula de hoje, né? Que está, pelo menos, interagindo, né?
Tem muitos devotos que não estão fazendo perguntas, mas estão assistindo também. Obrigado pela presença na nossa aula do Bhagavatam. Então vamos dar uma olhadinha na primeira pergunta. Então a primeira pergunta foi feita pela... Tá aqui. Então vocês que estão aí, se não fizeram as perguntas, podem fazer agora enquanto eu vejo. Tá. Tá aqui o Otávio, Daniel, Neves, Maria, também obrigado pela presença. Ele falou aqui, ao acordar pela manhã, até a hora de dormir, pensar e agir em consciência de Krishna, e durante o sono na noite sonhar que pensa e age em consciência de Krishna. Uma forma poética de afirmar que o ideal é sempre buscar e atingir. Sim, o devoto deve sempre pensar em Krishna, acordado, dormindo, sonhando. Esse é o estado que é chamado estado Tadiya, o quarto estado de consciência, Shuddha Sattva. É dito que o estado de consciência, eles são influenciados pelos modos da natureza material. Quando estamos acordados, o modo da bondade ele está predominando na nossa consciência. Quando nós estamos dormindo profundamente, apagados, relaxados mesmo, aí é dito que o modo da ignorância predomina na consciência. Portanto, a gente desliga. E quando estamos sonhando, o modo da paixão influencia a nossa consciência. Mas quando nós estamos conscientes de Krishna puramente, como estado de Shuddha Sattva, bondade pura, então esse estado ele pode estar presente no estado de vigília, acordado, no sono profundo e nos sonhos, e portanto não há diferença. Então, portanto, o ideal é que o devoto, ele, quando é totalmente consciente de Krishna, ele não vai esquecer de Krishna nem quando ele dorme, nem quando ele sonha, porque a consciência ela fica livre dos limites causados pelos modos da natureza material. Tá? Sim, o serviço devocional é a manifestação de Shrimati Radharani, a personificação do serviço devocional. Tem. Então, aqui, a ISCO Rio de Janeiro, eu não sei se é o Parabioma que está falando pela ISCO do Rio de Janeiro, um devoto, ele pergunta aqui. É por isso que o senhor Brahma é o controlador de Raja Guna e, portanto, não é afetado pelo modo da paixão? Exatamente. Esse verso aqui explica. Krishna garantiu que, mesmo apesar de ele estar sujando a sua mão nos gunas, os gunas não vão afetar ele porque ele está fazendo aquilo como serviço. Entende? Quando a pessoa está agindo com os modos da natureza material para o seu próprio interesse material, aí Maya assume uma forma. Entende? Por isso que nós adoramos Subhadra Devi junto com o Senhor Jagannatha e Baladeva. Subhadra Devi é a expansão, não? Ela é a manifestação dos passatempos de Krishna, das energias internas de Krishna, entende? Yoga Maya. Entende? Mas Yoga Maya, quando ela age nesse mundo material, ela é Mahamaya. Então, portanto, Subhadra, para Kamsa, Subhadra era Durga, que ele era o materialista. Então, portanto, a natureza material, constituída dos modos, quando ela é utilizada no serviço a Krishna, ela não tem garras, ela não machuca o devoto, ao contrário, ela serve os devotos, portanto, ela protege os devotos. Entende? Eu me lembro que quando eu instalei as deidades do Senhor Jagannatha no Rio de Janeiro, quando era presidente de templo, no ano de 1980, me parece que era em 86, 85, não estou me lembrando bem, quando foram instaladas as deidades. Aí eu lembro que eu ajudei, a deidade foi esculpida pelo pai dos devotos, mas eu fiz as pinturas das deidades, não, como essa deidade de Jagannatha tem minhas deidades adoráveis. Aí Hridayananda Maharaj, antes da instalação, falou, não, mas Subhadra tem um olho muito grande. Geralmente Subhadra tem um olhinho pequeno. Aí ele falou, não, mas o olho dela está muito grande. Daí ele falou, não, é isso mesmo. Vocês aqui do Rio de Janeiro, que é a capital de Maya, Subhadra tem que ter esses olhos bem grandes para cuidar dos devotos, proteger os devotos de Maya. Então Subhadra, como Yoga Maya, protege os devotos do seu aspecto Mahamaya.
Então, portanto, os modos da natureza material a serviço de Krishna. Entende? A própria Maya, a própria natureza material, ela é uma devota de Krishna. Então ela está querendo que os devotos a rejeitem, assim como Haridas Thakur. Haridas Thakur, ele, assim, por exemplo, ele chegou num grau de ser considerado um Namacharya, e, portanto, Maya pessoalmente veio testá-lo. Entende? Mas como ele estava tão ocupado no serviço a Krishna, ele ocupou Maya Devi no serviço devocional, em cantar os santos nomes. Então, portanto, isso é como nós podemos lidar com o mundo material, como nós podemos lidar com os modos da natureza material, o modo da paixão, o mesmo modo da ignorância. Pelo modo da paixão vem o orgulho, não? Entende? Então, às vezes, o devoto sente aquele orgulho, no sentido de satisfação de ser um devoto. E também o modo da ignorância, às vezes, ele traz a ira. E o devoto também, ele manifesta, às vezes, a sua indignação com os ofensores, quando ele prega pesado contra o impersonalismo, quando ele pega o pesado, entende? Para estabelecer a pureza do serviço devocional. Então, os modos da natureza material, eles têm o seu valor, porque nós não podemos agir nesse mundo se não for pelos modos da natureza material. Entende? Como está dito no Bhagavad Gita, né? Prakriti Kriyamanani Gunai Karmani. Tudo que existe aqui, tudo que acontece é feito pelos modos da natureza material. Karya Karana Kartritve Retur Prakti Uchate Purusha Shuka Dukkanam Bhoktritve Retur Uchate. É dito que ninguém é o agente. Ninguém é a causa de nada que está acontecendo. E ninguém também é o efeito, porque tudo é causado pelos modos da natureza material. Entende? Mas a entidade viva, ela é a causa, não das ações, mas ela é a causa dos desejos que levam à associação. Entende? Porque nós, nesse mundo material, estamos numa condição de um pseudo-purusha. A alma condicionada desse mundo material, que por natureza é servo, quando ela está condicionada, quando ela está iludida por Maya, ela pensa que é o Purusha. Quando eu digo Purusha, não é só o homem que é Purusha, a mulher também é Purusha. A condição da alma querer ser o senhor da natureza material é querer estar na condição de Purusha. Tá? Nesse sentido que eu quero dizer. Ninguém é o único Purusha é Krishna. E essa é a diferença entre Krishna e suas energias. Krishna não faz nada na sua forma de Purusha. Ele apenas deseja. A sua energia que faz tudo acontecer. Então, da mesma forma, quando nós estamos nesse mundo material pensando que somos o Purusha, nós também não fazemos nada, entende? O que faz é a energia material que está fazendo e pensamos que fazemos, entende? Mas nós somos responsáveis pelas consequências deste desejo, pela consequência desse desejo que nos leva a nos associar com os modos da natureza material. E assim, associando com os modos da natureza material, recebemos a reação que esses modos podem oferecer. Sofremos pela influência do modo da ignorância, desfrutamos pela consequência do modo da bondade, experimentamos uma mistura de ambos pelo modo da paixão. Então, na verdade, essa é a condição de quem quer ser um Purusha. Mas quando o devoto vê a natureza material não como um falso Purusha, não como querendo senhoreá-la, como Kamsa tentou fazer com Sita Devi, não. Quando nós não temos o desejo de desfrutar da natureza material, aí que acontece, nós assumimos a nossa condição de Shakti. Jivera Shwarupa Roy, Krishnera Nityadasa, Krishnera Tatasta Shakti, Bheda Abheda Prakasha. Essa é a condição da entidade viva, que é identificada como sendo Tatasta Shakti, energia marginal, que pode optar entre
energia material ou energia espiritual. Mas nós somos sempre temos que estar condicionados. Entende? Essa é a diferença de Jiva e os parishadas, associados eternos de Krishna no mundo espiritual, que são expansões da energia de serviço. Eles não executam o seu livre-arbítrio para afastar de Krishna, mas nós executamos, porque somos de energia marginal. Ou estamos influenciados, ou estamos condicionados pela energia material, ou estamos condicionados ou influenciados pela energia espiritual. Nós não podemos ficar... Não fazer essa opção é alcançar a condição de Tatastha Shakti e manifesta Brahman. Tá? No Brahman, a condição, às vezes fala que a entidade viva, Tatastha Shakti, o lugar dela é no Brahman, é quando ela não exerce o livre-arbítrio. A natureza nossa não exercer o nosso livre-arbítrio, ou seja, a natureza imperfeita de não exibir nosso livre-arbítrio é Brahman, Tatastha. Fica ali, mas em Tatastha não existe condição. Tatastha é margem. Por exemplo, um exemplo de Tatastha é a praia. A praia, na maré alta é água, na maré baixa é areia. Então não existe uma condição Brahman na praia, que ela não é nem água nem areia. Então, de forma de entidade viva, por natureza, ela tem. Mas, Jivera Shvarupa, a sua composição constitucional é fazer a opção com energia espiritual, porque aí ela manifesta a sua condição de servo eterno de Krishna. Então, dessa forma, entende? Não é estar no mundo material que faz com que nós estejamos condicionados. O que faz estarmos condicionados é querer desfrutar, querer ser o Purusha. Por isso o devoto, quando vem o desejo de desfrutar, o desejo de contemplar os objetos, os Ishayas, o devoto deve orar Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Ô Senhor Supremo, você que é o Purusha primordial, eu te adoro. Então, devoto, então nós não podemos nunca esquecer dessa condição, entende? Porque senão, aí sim, vamos estar influenciados por Maya, e Maya vai fazer nós pensarmos que estamos agindo, aí nós vamos pensar que estamos, que nosso melhor interesse é o modo da paixão, ou o modo da ignorância, ou o modo da bondade. As três opções é uma condição ilusória, tá certo? Então vamos dar uma olhada se tem mais outra pergunta. O Marcos Hanna pergunta, né? Os erros da alma liberada seriam arranjos do Senhor Supremo para nos educar? Sim, da alma liberada. As almas liberadas, quando Krishna vem nesse mundo material, ele vem com seus associados. E para que ele exiba, para que ele possa exibir os seus passatempos, a sua glória, ele o faz com os devotos. Então os devotos, assim como os devotos, eles fazem a puxeta para que Krishna haja. Assim como em Sankirtan era muito famoso isso, os devotos, quando distribuíam livros, não, no ônibus, assim, às vezes quando o devoto estava lá, ele pedia, meu para mim, aquela famosa puxeta, para entusiasmar os outros a comprar. Então, da mesma forma, os devotos, com seus erros, eles fazem a puxeta para que Krishna exiba seus passatempos misericordiosos nesse mundo e proteja e salve, assim como Arjuna ficou confundido, para que Krishna pudesse falar todo o Bhagavad Gita. Teria nos instruir, senão Krishna também ficou confuso, apesar dele já ser um devoto completamente ocupado no serviço devocional amoroso a Krishna, ele, para o benefício nosso, ele quis ver a forma universal de Krishna, e para que nós pudéssemos entender que Krishna é Brahman Paramatma e Bhagavan. Krishna também ele exibe uma forma no mundo material, que é o Virata Rupa, e ele tem também uma forma como Paramatma de 4 braços, mas também ele tem a forma gentil, a forma doce de 2 braços, que é Govinda no mundo espiritual, que é o amigo de Krishna. Tá? Então, o devoto, os erros da alma liberada, ou seja, aquelas atividades aparentemente de confusão e de enganos do devoto, eles são para invocar as atividades, assim como, podemos ver, Vijaya e Vijaya cometeram um erro de ofender os sábios, para que Vishnu pudesse vir e purificar estes sábios, que eram os Kumaras, e torná-los devotos. Então, é assim que essa é a visão correta. Obrigado, Hanuma Prabhu.
Tá? Então o Luciano pergunta, Prabhu, os Pandavas praticavam austeridade e devoção? Pergunto, pois não se ouve falar nisso, ou ele só cumpriu o Dharma de Kshatriyas? Sim, eles estavam agindo como associados de Krishna. O serviço devocional deles era amar e ser amigo de Krishna. Eles estavam na condição de Dasya Rasa. Mas como eles estavam agindo aqui, servindo a Krishna, eles estavam participando do passatempo de Krishna. Krishna veio nesse mundo material e estava agindo como o rei dos Yadava, como Yadava, né? Tem o príncipe Yadava com seus amigos, ajudando os seus primos. Então, dentro desse contexto, dentro do script da Lila transcendental de Krishna, Arjuna, os Pandavas, eles estavam na condição de Kshatriya, assim como Krishna também veio como um Kshatriya. E, portanto, o serviço devocional dele aconteceu nesse contexto. O serviço devocional, ele independe de Varna e Ashram. O serviço devocional, ele tem que estar executado no serviço. E o devoto age neste mundo material para dar exemplo. Tá? E, portanto, o sistema de Varnashram, por isso Krishna ensina o dever de Kshatriya para Arjuna no Bhagavad Gita. Tá? Esse é um grande ensinamento do Bhagavad Gita, que é Karma Yoga. A primeira pessoa tem que situar-se no seu Dharma para depois poder transcender. Krishna começa ensinando Dharma, situa-se no Dharma, e depois ele termina, abandone o Dharma. Certamente que esses Dharmas, eles são a propedêutica, eles são as ações preparatórias para a vida espiritual. E, portanto, os Pandavas, assim, participando da Lila de Krishna, agiram dessa forma. Tá? Então, portanto, o Dharma do Kshatriya não é praticar austeridades. Devoção, sim. Tá? A devoção ela pode ser exibida em todas as condições. A austeridade do Kshatriya é diferente da austeridade de um Brahmana, ou da austeridade de um Vaishya, a austeridade de um Shudra. Tá? Tudo isso é decorrente das influências dos modos da natureza material que faz com que aquela ocupação em particular favoreça essas ou aquelas atividades. Tá? Então, é dito que apesar da austeridade ser praticada pelos vanaprastas, pelos sannyasas, ou mesmo pelos brahmacharis, a devoção ela tem que ser praticada por todas as entidades vivas, se elas querem resgatar a sua condição original de Krishna Dasa, Nitya Krishna Dasa. Tá claro? Certamente, nada é por acaso. Todos nós temos que nos ocupar do serviço para que nós possamos nos lembrar de Krishna sempre. E por isso que o Rupa Goswami, apesar dele ter aqueles 5 princípios, não, daquilo tadia, daquilo que tem relação com Krishna, que o Bhagavatam é um deles, né, que eu nem numerei, que é cantar Hare Krishna, morar num lugar sagrado, associar-se com os devotos, o chamado Bhagavatam, entende? O serviço devocional ainda pode ser resumido em 2 regras básicas. Primeiro é sempre se lembrar de Krishna. E segundo, nunca esquecer de Krishna. É isso que resume todas as práticas, todas as regras e todas as atividades do serviço devocional. Tá? Então, Kátia Cunha, lembro-me neste momento de um passatempo em que o Sr. Brahma capturou os vaquirinhos. Sim, eu já falei sobre isso, não? Como que Brahma teve um momento de ilusão, que ele esqueceu que Krishna era Deus. E, portanto, ele cometeu o erro, não? De mexer com Krishna. E aí Krishna mostrou na sua grandeza, assumindo, dizendo que você pensou que tirou de mim alguma coisa, mas eu sou plenos, como aquele famoso verso da introdução de algumas Upanishadas, como Aisha, né? Om Purnamadat Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Deste pleno vem o pleno. O pleno vindo do pleno, o pleno permanece sempre pleno. Tá? Significa que
Na matemática espiritual é assim. 1 menos 1 é 1. Então Krishna, não dá para subtrair nada de Krishna. Krishna não perde nada. Então Brahma tirou os vaqueiros, tirou os bezerros, mas Krishna se expandiu e se tornou ele, mostrando que ele é pleno. Ninguém tira nada dele. Tá? Ele é absoluto. Tudo existe nele. Tá certo? Então, acho que as perguntas... Ah, não, parece que tem mais uma pergunta aqui, né? O Otávio está falando aqui, né? Ouvi um ditado, mais ou menos, somente quem é perfeito pode julgar, mas quem é perfeito não julga, sim. Tá? Perfeito, isso mesmo. Krishna não nos julga. Ele, nossa intenção, nos entrega a melhor forma para a nossa evolução na vida espiritual. É exatamente isso que Krishna garante. Entende? Tá, o Marcelo perguntou, o caminho de um kshatriya não cair se ele está sempre seguindo a orientação de um brahmana? Certamente, os kshatras que eram inteligentes, eles sempre tinham os seus conselheiros, que eram brahmanas, eles seguiam os brahmanas, e, portanto, o modo da paixão que predomina no dharma do kshatriya não tomava conta dele, porque ele tinha a associação do modo da bondade na forma dos brahmanas genuínos. Tá? Então, o problema é que em Kali Yuga, quando os brahmanas deixaram de ser genuínos, os kshatriyas pararam de seguir os kshatriyas. E aí, portanto, eles ficaram orgulhosos. Isso já tinha acontecido antes, quando o Senhor encarnou como Parashara, como Rama, como Parashurama. Tá? Um rei, particularmente, e seu filho, sua família, eles ficaram orgulhosos e ofenderam os brahmanas, roubaram a vaca dos desejos do pai de Parashurama, e, portanto, ele castigou estes kshatriyas. Podemos ver que hoje em dia os assim chamados reis são absolutistas, e, portanto, eles apenas trabalham baseado nos seus próprios interesses egoístas, eles não trabalham para o interesse de toda a sociedade. Os brahmanas, eles são a memória, a inteligência espiritual que guia a sociedade. E quando o kshatriya se torna egoísta, aí os outros membros da sociedade também se rebelam. Aí os vaishyas não aceitam os kshatriyas, aí ele desenvolve um capitalismo, um anarcocapitalismo, e depois os shudras também não aceitam os vaishyas nem os kshatriyas, aí desenvolve um comunismo materialista, entende? E assim por diante, e a sociedade se torna caótica, quando os membros da sociedade começam a se agredir uns aos outros, o corpo falece, o corpo não tem saúde. Tá? Então, eu acho que aqui podemos encerrar, já são 9h35. Então, obrigado pela presença, obrigado pela participação de todos vocês e daqueles que estão assistindo também e não fizeram perguntas. Tá? Então, Hare Krishna, até a próxima oportunidade.